E todos nós sabemos que uma das principais recomendações de Jesus é essa: pare de ver o defeito do outro. Quem vê o defeito do outro é porque tem aquele defeito em dose muito maior do que a do outro. Já é uma questão de inteligência. Colocarmos uma pedra, de uma vez por todas, nesse assunto, vida alheia, que é a forma de caridade mais nobre que existe, chamada indulgência. Indulgência é a forma mais nobre de se fazer a caridade. E como nós sabemos, é através do exercício da caridade que nós vamos conseguir aquela vida plena, aquela paz de espírito que ninguém poderá nos retirar. E o estudo do Espiritismo vai nos dar essa visão de mundo, essa visão de universo, essa visão de Deus, essa visão íntima. E com isso nós podemos dizer sim, que o Espiritismo é vida. A doutrina espírita está tão bem colocada que ela não vê o futuro da humanidade como a maioria das pessoas vê, até mesmo as religiões, de uma forma derrotista, pessimista, que haverá uma batalha, uma marcha dom, e as pessoas vão se acabar, e Deus vai destruir uma parte, depois vai conservar outra. Tudo isso para o Espiritismo não passa de mito, da própria ignorância humana, momentânea. No Espiritismo nós somos convidados a perceber que o nosso futuro é feliz. Todo mundo vai ser feliz. A demora é porque nós somos alunos um pouco, digamos, indolentes. Nós não queremos gastar nossa pestana com os livros, nós não queremos ampliar os nossos neurônios cerebrais, iluminando-os com as reflexões. E aí preferimos ficar na vida horizontal, observando o que se passa na novela, o que se passa na casa do vizinho. É uma perda de energia e só estamos praticamente confirmando o nosso ponto com a doença, que já está pronta, já está em nosso perispírito. Então essa postura diferenciada de atitudes mentais elevadas de otimismo, com a prática da caridade, toda a sua essência, é que vão fazer com que todo o nosso organismo seja totalmente saudável, a ponto de prevenirmos para que as doenças que já estão instaladas dos crimes praticados contra o patrimônio universal do amor, nós podemos evitar que elas, inclusive, passem para o corpo físico. Porque enquanto está no perispírito, a gente ainda vai levando. A gente só cai em si quando ela vai para o corpo físico, que a gente se assusta. Mas aí já é tarde. É tarde por quê? A doença que foi para o corpo físico foi uma doença mal curada na alma, que acabou expurgando através do corpo físico. E essa doença do corpo físico passa a ser uma coisa necessária. É uma forma de expurgar, de retirar do perispírito uma doença que está ali. Então, nessa visão, o Espiritismo também não vê a doença como coisa ruim, vê como uma cirurgia natural. O expurgar da palavra expiar significa isso: retirar de dentro o mal para que ele possa deixar a pessoa livre. É por isso mesmo que muitas pessoas se desencarnam com doenças graves, nos causam horror, piedade. Muitas pessoas, quando elas vêm nas sessões mediúnicas, após a desencarnação, elas vêm nos falar da alegria. Quinta-feira mesmo conversamos com um espírito aqui na nossa reunião sobre isso. Ele falando da alegria de estar agora fora do corpo físico, se sentindo completamente livre da doença. O corpo físico se viu como um mata-borrão que puxou a doença que estava lá, e ele voltou livre para o mundo espiritual. Então o Espiritismo é vida. Mas a gente precisa confiar nisso estudando. Mais uma vez, observando a recomendação de Jesus. Conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. Não importa que digam por aí que o Espiritismo pertence ao demônio, que pertence ao diabo. Esse tipo de reação
típica da Idade Média, retrógrada, ela sempre vai existir todas as vezes que as luzes superiores chegarem à Terra. Não foi diferente com Jesus, ele próprio foi escorraçado no mundo quando apresentou a proposta do amor. E todas as pessoas que tentarem fazer a mesma coisa receberão o mesmo tratamento. Não nos iludamos quanto a isso. Mas é preciso que a gente tenha essa confiança de que, compreendendo a essência da vida, nós seremos felizes, que é o que importa. E poderemos, inclusive, exercitar o perdão junto às pessoas que nos tratam mal. E elas também entram em órgãos irracentes que deveremos perdoar sempre. Porque nós estamos diante de uma luz extraordinária e corremos o risco de não percebermos, de estarmos, como Jesus dizia, olhando, mas não enxergando. Na expressão dele seria: veja quem tiver olhos para ver. Assim como aconteceu para com Cristo, com um rapaz que frequentava a casa espírita, assistia às reuniões doutrinárias, e ele sempre gostava de assistir às palestras, e um dos palestrantes era Isauro, um farmacêutico muito dedicado. E um dia depois da palestra, feita por Isauro, na casa espírita, o rapaz foi até a farmácia para conversar um pouco sobre o assunto, e conversar especialmente sobre a sua angústia do momento, que é sobre o futuro. As pessoas estão ficando com a síndrome do pânico, com medo do futuro. Ah, eu não vou casar, eu não sei como é que vai ficar o mundo. Ah, eu não vou ter filho, o que vai acontecer com meus filhos? Esse medo do futuro está tomando conta de todo mundo. E esse rapaz estava em pânico. E conversou com Isauro sobre isso. Isauro disse: olha, se você estudar o Espiritismo, você vai ver que o futuro da humanidade é aquele que Jesus previu. Todo mundo vai ser salvado. Até mesmo as pessoas maldosas que a gente vê por aí, praticando crimes, elas vão aprender com os próprios erros. A gloriosidade do ser humano é essa: é ele ter a liberdade para agir, uma vez errando, praticando crimes contra a natureza, contra as leis divinas. As próprias consequências das suas escolhas serão as maiores lições que ele terá, ou que todos nós teremos, para reiniciar o nosso progresso. Então, tudo é aproveitável. Aquele criminoso de hoje, que nos causa arrepio, possivelmente depois das profundas reflexões que fará sobre os seus erros perpetrados, poderá ser aquela pessoa que voltará com um grau de resignação, de dedicação tão grande, porque agora a sua consciência já lhe mostrou o quanto ele estava equivocado. E isso é para todos nós. Então não existe essa história de que o mundo está indo para o caos. O Espiritismo é extremamente otimista. Mostra-nos que todos nós vamos chegar à perfeição. Todos, indistintamente, todos. E o rapaz disse: ah, mas eu não consigo entender isso não, sabe? Eu não consigo, eu só vejo sombras e mais sombras. Abaixou a cabeça e saiu. E nem prestou atenção que aquele dia fazia os sols mais bonitos na sua cidade. E mais ou menos nós ficamos assim. O sol da doutrina espírita, trazendo vida, está aí. E muitos de nós ainda não conseguimos ver esse raiar do sol. Agimos como se estivéssemos na sombra, apesar do sol estar aí, dando as suas luzes e suas cores. Espiritismo, meus amigos, é vida. Vamos planificar a nossa vida através dessa doutrina. Obrigado a todos pela atenção.